Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, graça e paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, por gentileza, aleluia, abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 28. Verso de número 1 em diante. Aleluia. O tema da mensagem é Jesus vive. Louvado seja o santo nome de Jesus. Livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo de número 28 e verso de número 1 em diante. Aleluia, aleluia. Amém? Todos acharam? Diz-nos assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver aonde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá me verão. Louvado seja o santo nome de Jesus. Queridos, é isso que nos motiva nós estarmos servindo e adorando a Jesus. É que o fato de que tudo aquilo que ele passou valeu a pena. Porque todo aquele sacrifício que ele realizou foi para que eu e para que você tivesse vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, continuando a mensagem em que nós estávamos falando a semana passada, em que Jesus, quando estava com os seus discípulos, e que ele chamou ali um homem, ele falou para os seus discípulos: olha, vá na cidade, e lá vocês verão um homem carregando um cântaro nas suas costas. Siga-o, que ele vai mostrar para vocês aonde é que nós vamos estar celebrando a Páscoa. E a Bíblia nos fala que aqueles discípulos foram atrás daquele homem que estava carregando um cântaro nas costas. E detalhe, queridos, coisa que eu falei a semana passada, é que era próximo da Páscoa. E aquela cidade aonde Jesus estava tinha uma grande multidão de pessoas. E um outro detalhe é que
um homem carregando um cântaro nas costas era coisa estupenda. Por quê? Porque naquela época, quem estava incumbido de trazer a água para a sua casa era somente as mulheres. Ou seja, o Senhor, Ele estava de olho naquele que estava pronto para estar fazendo a diferença, aleluia, para estar trazendo o sustento para a sua casa. E a Bíblia nos diz que os discípulos então seguiram aquele homem e chegando lá, na onde aquele homem entrou, os discípulos então chegaram e começaram a dizer para aquele dono daquela casa: aonde está o lugar aonde o meu Senhor irá celebrar a Páscoa? E a Bíblia nos diz que aquele homem mostrou para ele um grande lugar, um cenáculo grande, onde as coisas estavam todas preparadas. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele foi e celebrou a Páscoa ali com os seus discípulos. E uma coisa que eu disse a semana passada, retorno a dizer novamente, é que Jesus, ele chamou ali somente os seus discípulos para estar celebrando a Páscoa. Ele poderia também estar chamando o dono daquela casa, sim ou não? Ele poderia também estar chamando aquele homem que estava fazendo uma coisa inusitada naquela cidade, sim ou não? Mas a Bíblia nos diz que ele estava chamando somente, que ele tinha reunido somente os seus discípulos. Queridos, o Senhor, ele quer ter uma intimidade justamente com aqueles que querem ter intimidade com ele. O Senhor, ele nos chama, aleluia, não para que nós sejamos somente espectadores da fé. Por quê? Porque os que são espectadores da fé não vão estar conhecendo a intimidade, aleluia, que Deus tem para revelar a sua vida. Aqueles que, caminham pela igreja, vêm para a igreja, sente até mesmo a presença do Senhor, louvam, adoram ao Senhor, mas não querem estar tendo um compromisso com eles. Queridos, o Senhor, ele conta com você também para ser um discípulo dele, para que todos os mistérios do reino que ele tem, aleluia, ele venha também estar revelando a você. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus, ele chama os 12 e começa a celebrar a Páscoa. Ele começa ali a cumprir o rito que Moisés tinha ordenado. Porém, naquela noite, Jesus, ele fez algo diferente. Por quê? Porque ele estava tratando com os seus discípulos e ele estava estabelecendo uma nova aliança com os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer, então, que Jesus, ele pegou ali o pão, levantou o pão e, tendo dado graças, e partiu e disse para os seus discípulos: olha, este é o meu corpo que será entregue por vocês. E a Bíblia também nos diz que Jesus ali, ele pega o cálice e passa para os seus discípulos dizendo: olha, este cálice, ele é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Queridos, quando Jesus, ele reuniu ali os seus discípulos, ele também estava instituindo uma nova aliança, não somente com os seus discípulos que estavam ali, mas também com todos os seus discípulos que viriam no futuro a crer nele. E assim como a ordenança de Deus era para que fizesse a Páscoa todas as vezes, perpetuamente, assim também o Senhor estava dando uma ordenança para os seus discípulos: fazei isso todas as vezes, aleluia, em memória de mim, até que eu venha.
Existem, queridos, infelizmente, até nos nossos dias de hoje, pessoas que indagam, dizendo por quê que se faz a ceia todos os meses? Por que faz essa celebração, esse rito? Queridos, nós não fazemos esse rito, essa celebração, aleluia, porque queremos. Nós fazemos esse rito e essa celebração, aleluia, porque estamos sendo obedientes, aleluia, ao mandado de Deus. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. E todas as vezes, queridos, que nós celebramos a ceia do Senhor, é exatamente isso, nós estarmos relembrando o sacrifício que Ele fez ali naquela cruz do Calvário, por amor, aleluia, por devoção, aleluia, por entrega, aleluia, a Deus, para a remissão dos nossos pecados e para nos entregar a Deus novamente. Por quê? Porque todos nós estávamos fadados ao inferno. Não haveria nenhuma outra maneira de o ser humano ser salvo, a não ser que tivesse um sacrifício perfeito, e que através desse sacrifício perfeito pudesse remir o homem e, aleluia, através do sacrifício Deus aceitar o sacrifício e sim, o homem ser perdoado. E aquela promessa que Deus tinha feito para o homem lá no jardim do Éden, Ele veio cumprir exatamente em Cristo Jesus. Ele sim é o nosso Cordeiro, aleluia, que veio para tirar o pecado do mundo. Foi por isso que quando João Batista estava ali pregando, ele viu a Jesus ali na fila também para ser batizado. Ele viu e ele começou a apontar dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia, queridos, ela vai nos dizer que Jesus, reunindo ali os seus discípulos, deu-lhes a ele a ordenança. E ele disse assim: olha, o Filho do Homem vai ser traído por algum de vocês. E os discípulos então começaram em um grande alvoroço, dizendo: será que sou eu? Será que sou eu? Só que a pergunta certa não era esta: será que sou eu? Mas era: como seria entregue o Filho do Homem? E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele ali, conversando com os seus discípulos, o traidor se levanta e diz assim: olha, Senhor, será que sou eu? E Jesus vira para ele e diz: olha, você quem diz? E os discípulos todos ali, sabe, meio que atormentados por isso, porque eles não queriam estar traindo o Senhor, mas eles estavam com o seu coração, sabe, bem voltados, porém ainda não tinham compreendido tudo aquilo que o Senhor tinha falado e tinha a revelar a eles. E a Bíblia vai nos dizer então que aqueles discípulos atormentados, o próprio Jesus disse assim: olha, aquele que há de me trair é o mesmo que mete a mão comigo no prato. É o que estava ali bem próximo de Jesus. Porém, a Bíblia nos relata que ele fez ali aquela celebração. E dando a ceia, dando a ordenança para os seus discípulos, ele disse assim: olha, vamos orar comigo, porque a minha alma, ela está angustiada. E a palavra do Senhor nos diz que ele chamou os seus discípulos para estar com ele, indo ao monte chamado Gólgota. E eles ali começaram a orar. A Bíblia nos diz que o Senhor, quando chegou, falou para os outros discípulos: olha, vocês ficam aqui,
chamou a Pedro, Tiago e a João, filho de Zebedeu, para que eles pudessem estar mais próximos do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Jesus disse para eles: olha, vocês três fiquem aqui, que eu vou estar orando ao meu Pai. E a oração de Jesus é: Senhor, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, voltando, encontrou aqueles 3 discípulos dormindo. E Jesus vai lá e acorda aqueles discípulos. Queridos, eu vejo esses 3 discípulos como a minha vida de vez em quando. Sabe por quê? Porque eu sei tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha vida. Só que por muitas das vezes eu permito que a sonolência, a dormência se achega sobre mim. E por muitas das vezes o Senhor vem e olha, me dá um chacoalhão dizendo: acorda. Acorda, porque o plano e o propósito que eu tenho consigo é diferenciado. Eu conto com você no meu reino. Só que por muitas das vezes nós estamos adormecidos. Sabe por quê, queridos? Por causa do cuidado da vida. E nos esquecemos de que, aleluia, maior é aquele que nos prometeu todas as coisas. Se nós priorizarmos, aleluia, a vontade de Deus, saiba que todas as coisas Ele fará por nós. Só que o meu coração e o seu coração, por muitas das vezes, está voltado aos cuidados dessa vida, e por isso que essa dormência vem. E por isso que nós não conseguimos estar de verdade cientes exatamente de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para com a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus acorda os seus discípulos e volta lá a orar. E a oração de Jesus, sabe qual que é? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, Senhor, não faça a minha vontade, mas faz a tua. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus volta de novo para os seus discípulos, e eles estão dormindo novamente. Jesus acorda, Jesus chama eles, Jesus os desperta novamente. E ele volta a orar. E sabe qual que era a oração? A oração de Jesus era por mim e era por você. Pai, não permita, Pai, que eu beba esse cálice. Mas todavia, Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus retorna novamente aos seus discípulos, e está lá os seus discípulos novamente dormindo. Só que dessa vez é diferente. Jesus chama e fala para eles: olha, levantam, porque o traidor já chegou. E a Bíblia vai nos dizer que antes que Jesus continuasse a falar, o traidor chega. Só que, sabe o que é interessante, queridos? O que eu acho mais lindo da parte de Deus é que o Senhor Jesus, quando ele estava lá em oração, a Bíblia vai nos dizer que ele estava tão agoniado, tão, sabe, com uma tristeza tão terrível na alma, que o seu suor, aleluia,
se transformou em sangue. Tamanha era a agonia, porque ele sabia, aleluia, aquilo que lhe esperava, mas ele não desistiu, ele não retrocedeu, ele, aleluia, foi até o fim. Sabe por quê? Porque naquela cruz, ele sabia, aleluia, que ele estaria levando o meu pecado, ele estaria levando o seu pecado, ele, aleluia, através daquela cruz, ele teria a justificação para a tua vida, para que você pudesse estar, aleluia, levando a sua vida com paz e alegria. E a Bíblia nos diz que Jesus, com o seu rosto todo ensanguentado, chamou ali os seus discípulos despertando, e o traidor vem, e o traidor, ele tinha passado uma senha, sabe? Para aqueles que vieram para buscar a Jesus. Por quê? Porque os seus discípulos que andavam com Jesus, todos eles pareciam com Jesus. Então, aqueles que não conheciam, ficava difícil de distinguir quem era Jesus e quem era o seu discípulo. E a Bíblia nos diz que o traidor, ele passou uma senha dizendo: olha, aquele que eu abraçar, aquele que eu beijar, esse é Jesus. E a Bíblia nos diz que o traidor chegou lá e deu um abraço e deu um beijo no rosto todo ensanguentado, mas beijou. E Jesus disse: amigo, o que é que você veio fazer? Oh, queridos, mesmo sabendo de tudo, ele não desistiu do seu propósito. Sabe por quê, queridos? Porque, aleluia, ele fez tudo aquilo por amor. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens agarraram a Jesus, pegaram Jesus ali. E um dos seus discípulos que estavam com Jesus, sacou a espada, já logo traçou uma orelha ali. E Jesus, vendo essa cena, repreendeu o seu discípulo, dizendo: olha, se você viver pela espada, você perecerá pela espada. Você não saberia que se eu clamasse ao meu Pai, o meu Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos. Mas tudo isso é para que se cumprisse aquilo que os profetas tinham dito ao meu respeito. E vocês vêm a mim com porretes, com lança. Eu sempre estive no meio de vocês, pregando na sinagoga. E agora vocês vêm dessa maneira a me buscar. E a Bíblia nos diz que aqueles homens não deram ouvido ao Senhor, lançaram mão dele e levaram para a casa do sumo sacerdote. Chegando lá, Jesus passou ali por um processo de julgamento deles. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o sumo sacerdote começa a chamar pessoas ali para fazer falso testemunho de Jesus. Porém, nada conseguia fazer com que eles achassem ocasião contra Jesus para o acusá-lo. E a Bíblia vai nos dizer que o sumo sacerdote agora já revoltado, porque ele conseguiu levantar duas testemunhas dizendo: o Senhor disse que estaria derrubando o templo de Deus e estaria em 3 dias reedificando. Mas mesmo assim, eles não acharam ocasião contra o Senhor. E o sumo sacerdote revoltado começou a dizer: olha, eu conjuro-te por Deus, que você me diga se você é o Filho do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus respondeu para eles: olha, você está dizendo isso, mas agora vocês verão
o Filho do Homem assentado à direita do Deus Pai, e os anjos dos céus, e o Filho do Homem descendo sobre as nuvens. E a Bíblia nos diz que aquele sumo sacerdote rasgou as suas vestes e começou a dizer: está vendo? Isso é uma blasfêmia. Vocês já não precisam de mais nada para o acusá-lo, porque ele está falando uma blasfêmia. E a Bíblia nos diz que o meu Senhor, que o seu Senhor, começou a apanhar daqueles homens, começou a ser esbofeteado, colocaram uma capa nele e começaram a esmurrá-lo, dizendo: profetiza, quem foi que te bateu? Profetiza, quem foi que te bateu? E a Bíblia nos diz, queridos, que a noite inteira começaram a espancá-lo, a batê-lo, Tudo isso, queridos, foi para trazer a justificação. Foi para trazer, aleluia, o livramento, aleluia, do inferno para minha alma. Porque eu, querido, sou o maior dos pecadores. E ele não desistiu, porque ele poderia desistir. Ele foi até o fim, sabe por quê? Foi por amor à minha alma. Foi por amor, aleluia, a nós, a todos aqueles que creem, aleluia, no seu grande sacrifício. E a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens no outro dia pegam a Jesus e levam para Pilatos. Por quê? Porque eles não podiam, sabe, matar. Por quê? Porque eram sumos sacerdotes, eram homens que falavam, sabe, da lei de Deus. E eles então pegam e levam para Pilatos, para que Pilatos desse uma sentença, para que a sentença fosse executada. Só que a Bíblia é bem clara, dizendo que eles fizeram tudo isso por ciúme de Jesus. Porque tudo aquilo que ele fazia, a boa mão de Deus era com ele. E eles viam milagres, viam prodígios, viam coisas miraculosas que Jesus fazia. E por causa disso, houve um grande ciúme neles. Por quê? Porque eles traziam a letra, mas não tinha o verdadeiro Espírito. E é o Espírito de Deus que faz a diferença na nossa vida. Nós podemos, de verdade, queridos, ter todo o conhecimento do mundo, mas se nós não tivermos o Espírito de Deus, para nada serve. É somente o Espírito Santo do Senhor é que vai nos revelar o caminho, é que vai nos dar a direção correta, é que vai fazer com que, sabe, aqueles intentos que vêm sobre a nossa mente querendo, aleluia, trazer-nos confusão, querendo fazer com que nós venhamos estar tomando algumas ações e algumas atitudes erradas. É somente o Espírito Santo que pode estar trazendo a clareza de entendimento para que nós possamos estar conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a nossa vida. É somente por meio do Espírito Santo que vai fazer com que nós possamos estar compreendendo de verdade a vontade de Deus, para que nós possamos estar bem posicionados, aleluia, realizar o querer e a vontade do Senhor. A Bíblia, queridos, ela vai nos dizer, aleluia, que Pilatos olha para Jesus todo ensanguentado
e pergunta para ele: você é o rei dos judeus? E Jesus olha para ele e diz: você é quem está dizendo. E a Bíblia nos diz, queridos, que a mulher de Pilatos fala para ele: olha, esta noite eu sonhei com esse justo que você vai julgar. Tome muito cuidado com aquilo que você vai fazer. E a Bíblia nos diz que Pilatos olha para ele e diz: olha, eu não vejo mal algum neste homem. E ele então, aleluia, chama a Jesus, que estava, sabe, todo ensanguentado, porque apanhou a noite toda. E ele mostra Jesus para aquela multidão, dizendo: olha, é tradição de vocês, judeus, que neste dia se solte um preso. A quem vocês querem que eu solte? A Barrabás ou a Jesus, o Nazareno? E a Bíblia vai nos dizer que os sacerdotes começou a incitar a multidão, dizendo: solte Barrabás e crucifica Jesus. Solte Barrabás e crucifique Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que Pilatos, porque ele estava assentado em uma cadeira, ele pega ali, ele lava as suas mãos, sabe, assentado na cadeira da indiferença. Ele lava as suas mãos dizendo assim: olha, eu não tenho nada com isso. Vocês querem que crucifiquem a Jesus? E a Bíblia nos diz que pegaram a Jesus, levaram Jesus para dentro, chicotearam a Jesus, pegaram uma coroa de espinhos, e cada espinho tinha cerca de 5 centímetros, colocaram aquela coroa, por quê? Porque eles diziam: todo rei tem que ter uma coroa. Colocaram aquela coroa em sua cabeça, e não obstante, ainda pegam uma cana e começam a apertar aquela coroa em sua cabeça. E pegaram a Jesus, colocaram um manto vermelho em cima dele e levaram para a multidão. E a Bíblia vai nos dizer que eles então levaram a Jesus, para que Jesus levasse a cruz até aonde ele deveria ser crucificado. No caminho encontraram ali um homem e pegaram aquele homem dizendo: olha, você. A Bíblia nos diz que aquele homem, Simão, o Cireneu, ele estava vindo, sabe, do campo, vindo do trabalho, ele não estava nem próximo daquela multidão. E eles então pegaram aquele homem e o obrigaram a levar a cruz de Jesus. Só que, chegando lá, pegaram a Jesus e o crucificaram. Só que o maior, queridos, não é somente a crucificação. O mais difícil é que começaram a blasfemar dele, dizendo: se tu és o Cristo, desce daí e salva a ti e salva a nós. Começaram a passar ali e menear a sua cabeça dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí. Jesus, queridos, ele tinha todo o poder de descer daquela cruz, mas ele não fez isso. Ele não desanimou, ele foi até o fim. Ele pagou o preço necessário para a tua alma. Ele, aleluia, passou por todas as aflições.
ao ponto de que crucificaram, mataram o nosso mestre. Mas no terceiro dia, aleluia, assim como ele tinha prometido, ele ressuscitou. É por isso, queridos, que até o dia de hoje nós celebramos, aleluia, nos alegramos, porque, aleluia, tudo aquilo que ele disse, ele fez. Tudo aquilo que ele, aleluia, tinha dito aos seus discípulos, ele fez e ele realizou. No texto ao qual nós lemos, a Bíblia vai nos dizer que foram duas mulheres. Oh, queridos, o pior dia para aqueles que acreditaram em Jesus foi o sábado. Por quê? Porque no sábado não se podia trabalhar, no sábado não se podia fazer nada, no sábado. Mas louvado seja Deus, porque no domingo, aleluia, o domingo chegou. E aquelas duas mulheres aleluia, com muito temor e tremor, elas foram ao sepulcro. E elas, a caminho do sepulcro, começaram a dizer: nossa, como é que nós podemos fazer? Por quê? Porque está uma grande pedra diante do sepulcro. Mas quando elas chegaram lá, à beira do sepulcro, para surpresa dela, a pedra já tinha removido. E a pedra foi removida, queridos, não para ressuscitar a Jesus, mas sim para que aquelas mulheres pudessem olhar dentro do sepulcro e ver que ele já não estaria mais lá. E assim, queridos, como Jesus disse, ele fez. Assim como ele tinha dito aos seus discípulos, ele cumpriu toda a Escritura, aleluia, por amor a nós. Jesus vive, queridos. Jesus vive. Ele ressuscitou. Aleluia, e ele ressuscitou com um propósito. É de, aleluia, nos ajudar a nós estarmos com cada vez mais vigor diante da sua presença, para nós estarmos recebendo tudo aquilo que ele já tem determinado ao nosso respeito. Então, querido, de verdade, não permita que nada venha estar roubando a tua fé. Não permita que nenhuma das circunstâncias que se levantam contra a tua vida, ela venha estar minando a sua confiança. Porque assim como Deus foi fiel aos profetas, dizendo que nem conheciam, que se levantaria aleluia, que esmagaria a cabeça da serpente, e Deus no seu tempo cumpriu. Assim também o Senhor, aleluia, nos diz ao nosso respeito, para que nós guardemos a fé, porque Ele virá, aleluia, e nos levará para um lugar que Ele foi preparado. Então que possamos de verdade estar guardando, aleluia, em bom depósito a nossa fé e a nossa confiança, para que nada venha estar roubando a nossa fé, para que nada venha estar minando a nossa confiança, para que nada venha estar nos atrapalhando ao ponto de que nós não venhamos estar tomando posse, aleluia, da promessa que Deus tem reservado ao seu povo. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nos coloquemos em pé, por gentileza. As horas já não permitem mais. Aleluia. Curve a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, meu Deus, em nome do teu amado Filho Jesus, Senhor, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, meu Pai, pelo amor com o qual o Senhor, ó Deus, aleluia, se sacrificou, ó Deus. Senhor, para estar, Senhor, demonstrando o teu grande amor, ó Pai, para conosco. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor suportou, ó Deus, Senhor, aquela madrugada inteira, Senhor, e naquela outra manhã, ó Deus, Senhor, meu Pai, sendo sacrificado, sendo, Senhor, meu Pai, martirizado, ó Deus.
E o Senhor levou, ó Deus, sobre si, meu Pai, Senhor, as minhas afrontas, Senhor, os meus pecados, levou, Senhor, a minha, aleluia, desconfiança, ó Pai, e cravou ali naquela cruz do Calvário. Por isso, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, trocou, ó Deus, tudo aquilo, meu Pai, que estava, ó Deus, Senhor, meu Pai, na cruz do Calvário, e nos trouxe, aleluia, a liberdade com o qual o Senhor conquistou para nós ali naquela cruz. Nos trouxe, ó Deus, o teu amor, ó Pai, que nos invade, ó Deus, e que nos dá a confiança, Pai, para que possamos estar caminhando livres, ó Deus, por este mundo. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, porque através, ó Deus, desse sacrifício, Senhor, aleluia, a tua palavra é bem clara, dizendo que nenhuma acusação há contra os eleitos do Senhor, porque é o Senhor que nos justifica. Então, Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor, ó Pai, tem nos feito e tem nos proporcionado, Jesus. Pai, eu te louvo, ó Pai, e te agradeço, meu Deus, no santo nome de Jesus, no santo nome de Jesus.